Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Williams Menezes, estou aqui para falar novamente aí sobre essa eliminação do Brasil da Copa do Mundo 2026. O Brasil aí que, que caiu para a Noruega, perdeu por 2-1 aí para a Noruega na fase de oitava de final, né? Um resultado que, embora a Noruega seja uma seleção em ascensão, que tem um craque Erling Haaland, que marcou 2 gols nessa partida, né? Inclusive. Mas não é admissível que o Brasil, mesmo nesse contexto, mesmo com um trabalho no meio do caminho, com um elenco que não é dos mais brilhantes, considerando a história da seleção brasileira e diante do adversário que está ainda nesse caminho da ascensão, não é aceitável, não é aceitável de forma alguma, ainda mais da forma como aconteceu, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. É, esse recorte que eu quero trazer hoje é específico sobre o Carlo Ancelotti, que foi o técnico italiano aí que assumiu a seleção brasileira, né? Foi um técnico que a gente depositou muita esperança, né? Eu, pelo menos, eu coloco aqui minha mão no fogo, é, digo aqui, né, que botei muita esperança na chegada do Carlo Ancelotti, né? Considerando que o Brasil, o que eu acredito que o Brasil precisava desse oxigênio novo, de um trabalho diferente diante desses últimos trabalhos que a gente teve, né? Antes do Ancelotti, a gente teve o Dorival Júnior, que é um bom técnico, mas que não deu certo na seleção. Havia há muito tempo esse clamor por um treinador estrangeiro e veio, né? E veio ano passado, veio no meio do ano passado e com a esperança de trazer coisas novas para a seleção, né? Evolução tática, seja um técnico que fosse um técnico também que não tivesse o famoso rabo preso na hora de dizer não a uma convocação, de cortar jogadores, a esperança de que fosse um técnico que trouxesse aqueles jogadores que fossem de fato os merecedores de estar ali, né? É, e de imediato eu já posso dizer que, já adiantar, trazer esse spoiler aí, que foi decepcionante. Óbvio, é um ano só de trabalho. E eu não tô aqui pedindo a cabeça do Ancelotti. Não. É, inclusive, o contrato dele foi renovado aí recentemente, vai comandar o Brasil nesse novo ciclo em Copa, mas o que eu posso dizer aqui, nesse primeiro ano de trabalho do Ancelotti à frente do Brasil, é que é decepcionante. Particularmente para mim, como eu falei, eu esperava novas ideias, uma seleção com uma nova postura, uma postura diferente do que vinha tendo, uma postura mais séria, com futebol mais, como eu posso dizer, mais envolvente, que a gente tivesse uma identidade de um time com a identidade, até com uma mentalidade mais forte, né, um time mais forte no quesito psicológico, mais organizada, mas o que se viu, né, até aqui, principalmente na Copa do Mundo, foi bem abaixo do que eu esperava. O Brasil passou em primeiro, beleza, no seu grupo, né? Só que é um grupo que tem o Marrocos, que é uma ótima seleção, ok. O Brasil empatou, venceu Haiti e Escócia, passou com 7 pontos. A atuação contra o Marrocos assustou, foi exatamente na estreia, né? O Brasil empatou com o Marrocos, mas poderia facilmente ter perdido essa partida e venceu a Escócia, primeiro o Haiti e depois a Escócia por 2 e 3-0. Por 3-0, na verdade, os dois foram por 3, né? Acho que foi isso. Foram partidas que, de certa forma, mesmo a gente sabendo que eram adversários fragilizados, de certa forma trouxe uma certa ilusão pra gente, né? Porque nós estávamos esperando que, a partir desses jogos em que o Brasil apresentou padrão tático, conseguiu fazer boas jogadas, um entrosamento ofensivo, principalmente, o Vinícius Júnior brilhando e o Brasil não passando sufoco contra seleções, fazendo sua obrigação, né? Não passando sufoco contra seleções mais fracas, como outras seleções passaram nessa Copa. Ele pensou, cara, o Brasil tá no caminho. E aí chegou a fase de 16 avos. O Brasil enfrentou o Japão, que é uma seleção que vinha mostrando um belíssimo futebol, inclusive no ano passado venceu a seleção brasileira no amistoso,
vinha mostrando nesse período de Copa, né, nesses 4 anos de preparação, e seguia mostrando isso na própria Copa do Mundo. Chamava atenção, futebol muito vistoso, muito aplicado taticamente, muitos jogadores muito rápidos e técnicos, né, muitos deles que jogam na Europa. E o Brasil, como era esperado, teve dificuldade. Acabou se classificando com um gol no finalzinho de Martinelli, venceu por 2-1, um resultado que meio que dividiu a torcida, né, porque a gente já sabia que seria uma partida muito difícil, mas ao mesmo tempo, para uma seleção que normalmente pensa em ser campeã como o Brasil, passar tal sufoco contra o Japão acende um alerta, né. Isso de um lado a torcida, de outro o torcedor normalmente, óbvio, em todo o seu direito, comemorou bastante e depositou mais confiança nessa evolução do Brasil. Aí chegou nas oitavas, nosso adversário era a Noruega, é uma seleção que mostrou muitos predicados no começo do torneio, mas também mostrou deficiências, né. Pondo na balança, a gente percebia que a Noruega tinha sim uma boa seleção, mas que o Brasil tinha totais condições de passar, tanto pelo o material humano que tinha em mãos o Ancelotti, e também pelo desempenho que vinha sendo até interessante, nessa Copa. Só que o Brasil, chegou nessa partida, a gente esperava o quê? Um Brasil passando sim por dificuldades contra a Noruega, naturalmente, mas impondo seu jogo. Mas o que a gente viu foi completamente diferente, completamente inesperado. O Brasil entregou a bola para a Noruega, eh, deliberadamente, o jogo inteiro. O Brasil não tentou ficar com a bola, não tentou ser dominante, teve sim chances claríssimas de matar a partida, mas assim não fez e acabou levando os 2 gols. O Neymar descontou de pênalti, mas não tinha mais tempo, o Brasil acabou eliminado dessa Copa. E no saldo final, o que ficou foi uma decepção profunda, o Brasil saiu muito cedo dessa Copa, muito, muito cedo. E isso é um sintoma que muita coisa precisa mudar. E eu espero que o Ancelotti tenha noção disso, sabe, entre renovação de elenco, Casemiro, Alisson, que embora tenha feito uma Copa legal, já tá entrando numa idade avançada, o próprio Neymar, que anunciou que tá aposentando da seleção, entre outros, o Danilo, né, tem que renovar, não dá mais para contar com esses jogadores num ciclo de mais 4 anos. Então, Ryan, Endrick, tem que puxar essa nova geração e vir acompanhado de outros jogadores que consigam aí, fazer um bom papel na seleção. Cabe, ao Ancelotti observar os jogadores atuando aqui no Brasil, no exterior, e a gente torcer também para que surjam novos talentos, né, a gente precisa que surjam novos talentos aí nesse ciclo, e eu acredito que vão sim aparecer bons jogadores, mas mais que bom material humano em mãos, o Brasil precisa ter um jeito definido de jogar. O Brasil tem que ter um jeito definido de jogar, e não o jeito que jogou nessa Copa, principalmente contra a Noruega. O Brasil não pode jogar dessa forma, não pode ficar retraído contra a Noruega, e nem jogada de contra-ataque a gente tinha direito. Ele passou muito tempo esperando a Noruega, tipo: "Por quê? Pra quê? Por quê?". Mano, a Noruega já tinha se mostrado sim, como eu falei, uma seleção boa, mas nenhum bicho-papão, não é nenhuma França. Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, eu espero que o Ancelotti aprenda, veja primeiramente, veja que errou em alguns aspectos, aprenda e não repita mais. Porque, assim, o Ancelotti, num contexto geral, é um dos grandes técnicos da história do futebol. Multicampeão no Real Madrid, campeão no Milan, campeão por onde passou. Um técnico com 5 Champions League. Não à toa a gente ficou empolgado com a chegada dele, mas o que se viu desse Ancelotti versão seleção brasileira, era um técnico comum. Com todo respeito aos técnicos do futebol brasileiro, que tem sim, ó, bons nomes, mas o trabalho final do Ancelotti ficou basicamente igual a que um técnico brasileiro poderia muito bem fazer. Eu a o Dorival Júnior não conseguia entregar uma seleção brasileira jogando num nível parecido. Eu acredito que sim. Eu esperava uma coisa diferente, mas o que a gente viu foi mais do mesmo, nada diferente. O Ancelotti não conseguiu aplicar coisas diferentes nessa seleção, sabe. Então, a gente trouxe um técnico de fora, ganhando um alto salário, um salário muito bom, mas que
não conseguiu suprir aquilo que se esperava dele até aqui. Teremos mais 4 anos, lógico, necessário dar tempo de trabalho, mas, isso não inibe a necessidade de criticar o que já está errado, porque um erro que existe precisa ser corrigido o mais rápido possível para ir partir para o próximo passo. Porque uma seleção brasileira, primeiramente, a gente precisa corrigir erros para não cair tão precocemente e corrigir mais ainda para pensar em ser campeão lá em 2030. Porque assim, ou você acha que o Brasil vai para uma Copa e a torcida vai esperar que faça apenas figuração mais. Já são, até 2030 vai completar 28 anos sem Copa. Isso é um recorde da seleção brasileira desde que o Brasil foi campeão pela primeira vez lá em 58. Um recorde negativo. E é isso que o Brasil vem colecionando recentemente, recordes negativos. Então, o que eu espero é que o Ancelotti olhe para dentro do seu trabalho, aprenda, reflita e aplique as mudanças. Porque se continuar nesse mesmo formato, seja em convocações até questionáveis, padrão tático fraquíssimo, até parecendo até a seleção paternalista que a gente vinha sempre com outros técnicos, sabe? A gente precisa de trabalho, trabalho. E também mudança de atitude dos nossos jogadores, porque não é só o técnico, é a atitude de em campo também, personalidade. Precisa de personalidade. Qualidade nós temos. A gente não precisa também ficar copiando os outros, a gente precisa mostrar o que a gente sabe. O Brasil tem sim problemas nesse time atual que tem, mas tem total capacidade de entregar mais. Talvez não para ser campeão, mas pelo menos chegar na semifinal. Elenco tem, elenco tem. Então, assim, é isso. Tem que trabalhar, porque o Brasil precisa voltar a ser protagonista em Copa urgentemente. Urgentemente. Então é isso. Fica aqui minha reflexão, a minha crítica ao Ancelotti. Como eu falei, não estou pedindo a cabeça dele, não acho que deva ser demitido, mas os erros precisam ser apontados urgentemente para que a gente possa corrigir e pensar um pouco mais além. Mas é o que eu penso, e aí o que você acha? Você concorda comigo, discorda? Pode deixar nos comentários aí o que você acha, concorda totalmente, parcialmente, discorda em partes, discorda totalmente. É do jogo. Eu tô aberto aqui às suas críticas. E no mais, deixa seu like, se inscreve e compartilha o vídeo com seus amigos aí, se você achou interessante. E volta aqui, porque em breve teremos mais vídeos. Valeu!